Louvado seja o nosso Rei Jesus, como bem nos lembrou e conduziu nosso querido irmão Mateus, por estarmos aqui hoje, nesse dia, celebrando a vitória da morte. Opa, a vitória da vida sobre a morte, não é? E, portanto, eu cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Rei Jesus, que nos trouxe eterna redenção e justificação, que não só nos libertou do império das trevas, mas nos uniu como igreja local. E o Senhor tem tanto nos abençoado que nós temos tido domingo após domingo, não é? Semana após semana, o privilégio de abrir as Escrituras, de ler as Escrituras, de aprender das Escrituras, de sermos instruídos com as Escrituras, de sermos reformados e santificados pelas Escrituras, de sermos, pelo poder das Escrituras, cada vez mais aperfeiçoados e moldados à imagem do nosso Rei Jesus. Então, meus irmãos, não tem como nós não nos alegrarmos nesse dia, apesar das nossas muitas aflições, lutas, medos, anseios, não é? Mas nós temos um Rei soberano que nos lembra que nesse dia a nossa vida não gira em torno de nós, que a nossa agenda não é nossa, que nós não somos o fim último do universo, mas que nós podemos repousar nas mãos do nosso Rei soberano e Senhor, que tem cuidado de nós. E hoje nós vamos ser instruídos e admoestados e repreendidos em Tito 3, 9 a 11. Peço que você abra lá. Vamos para a nossa 11ª exposição na carta de Tito. E como temos aprendido, né, meus irmãos? Como temos crescido, como o título dessa série, Colocando a Igreja de Deus em Ordem, faz todo sentido à luz disso que temos visto. E hoje não será diferente. Estamos, portanto, aí caminhando para o final. Temos mais 2 exposições para finalizar. Tito, se Deus quiser, tá? Pode ser que a gente aumente um pouquinho mais isso aí, não é? Mas, pelas minhas contas, nós temos mais 2 sermões para finalizarmos as exposições em Tito. Hoje nós vamos lidar com os versos de 3 a 9. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo essa hora a Santa Escritura, com profundo zelo, profunda atenção naquilo que leremos, para que o Senhor nosso Deus nos exorte e instrua a partir de sua palavra. Diz assim a Escritura, Tito capítulo 3, versos de 9 a 11. Só lembrando que a nossa tradução oficial de leitura e disposições é a ARA, tá bom? Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a Escritura: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Oremos mais uma vez. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, nos achegamos agora ao Teu bendito trono de graça, para recebermos graça, ó Deus, nesse momento oportuno. Senhor, lemos Tua palavra, cantamos Tua palavra e estamos ansiosos, ó Deus, por sermos instruídos, exortados, admoestados e consolados pela Tua palavra. Senhor, dá-nos uma profunda inclinação e disposição de alma para recebermos a Tua palavra com alegria, com humildade, com toda a singeleza de coração, com reverência, com amor, com graça, Senhor, com diligência, com zelo, amando o Teu Filho Jesus, desejando ser conformado a Ele. Ó Senhor, nessa hora nós rogamos que pelo poder do Teu Espírito o Senhor inflame as nossas almas com a Tua palavra, que o Senhor dê arrependimento para a vida a esses facciosos em suas almas, a esses que têm caminhado, ó Deus, em pecados horríveis e horrorosos, prejudicando a Tua igreja. Senhor, dá-nos a sã doutrina nessa hora. Por favor, Senhor, edifique a Tua igreja, faça o Teu reino avançar e uma vez mais, rogamos a Ti pelos nossos pequenos, Senhor. Continue a preparar os coraçõezinhos deles, ó Deus, para entregarem-se completamente ao Teu Filho Jesus, para verem seus pecados, mas também verem a majestade do Teu Filho, e ao verem a majestade do Teu Filho, que esses pequenininhos, Senhor, que os nossos filhos sejam consumidos por ela.
e eles amem o teu filho acima das suas próprias vidas. Assim nós oramos, ó Deus. Glorifica o teu filho Jesus, receba a glória para si, e é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, lutar pela pureza e unidade da igreja implica necessariamente em rejeitar aqueles que, dentro da igreja, estão ferindo sua unidade e manchando sua pureza. O título deste sermão, já adiantando para os irmãos, é Lutando pela pureza e pela unidade da igreja. Lutando pela pureza e pela unidade da igreja. Sabem, desde que o Senhor me chamou para si, por graça soberana, eu tenho uma profunda convicção de que cada cristão, todo cristão, deveria ler um bom livro sobre a história da igreja. Um bom livro sobre a história do cristianismo. Há vários, não é? Tem os mais básicos, tem os mais intermediários, tem os mais avançados, que tem lá 4, 5, 6, 8 volumes. De todos esses, eu penso que você, como crente, deveria ler um. Você deveria me pedir uma recomendação de um bom livro, intermediário, para você ler sobre a história da igreja. Porque quando fazemos isso, nós vemos que nesses 2000 anos de igreja cristã, a igreja passou por inúmeros desafios, por inúmeras pelejas, por muitas perseguições, sejam elas políticas, culturais, religiosas. A igreja tem padecido, não é? Ao longo desses anos, mas o Senhor a tem mantido firme e fiel, porque ele disse que as portas da morte, do Hades, não prevaleceriam contra ela. E quando nós olhamos a história da fé cristã, nós vemos algumas crises profundas. Nós vemos, por exemplo, heresias destruidoras assolando e ameaçando a igreja. Uma delas é aquela que nós mencionamos, vez ou outra, de púlpito. No nosso curso de membresia, nós mencionamos aquela que foi trazida do inferno por um presbítero de Alexandria no século IV. Seu nome é Ário. Daí, portanto, vem o nome da heresia, arianismo. Ário, um tempo de sua vida, passou a ensinar uma heresia que ecoa até hoje, até os dias de hoje, com outra roupagem, com outras ênfases, mas uma heresia muito perigosa, muito perniciosa, destruidora, heresia de perdição. Ário ensinou, antes de ser obviamente expulso e condenado por heresia, ele passou a ensinar que Jesus Cristo era uma criatura, que Jesus Cristo não tinha divindade irrestrita, que ele não era plenamente Deus. E tinha um grande refrão no seu ensino. O refrão era assim, abre aspas, houve um tempo em que o Logos não existia. Houve um tempo em que o Logos não existia. E que o Filho, portanto, não é eterno, ele é a segunda, não é? Ou melhor, a primeira criação de Deus. Deus, o Pai, está acima, absoluto, em divindade. O Filho é criação, está abaixo. É o primeiro a ser criado, o primeiro anjo, o primeiro arcanjo, como dizem por aí os testemunhas de Jeová, que são os arianos modernos, não é? Essa heresia, ela atacou a unidade e a pureza doutrinária da igreja. E teve implicações, como eu mencionei, permanentes, não é? Até hoje nós podemos ouvir Ário falar no mundo. Alguns corredores, alguns lares, algumas famílias, algumas almas, alguns corações têm sido discipulados por Ário. Em algumas igrejas que nós chamamos de pseudo-cristãs, né, falsamente chamadas cristãs, ou seitas, não é? Nós vemos Ário lá, como um grande mestre, surgindo nos púlpitos, nas publicações, nas revistas e tudo que é ensinado em alguns contextos por aí. No ano 325, depois de Cristo, portanto, nossa era cristã, um concílio foi convocado
para debater essa questão que Ario levantou, porque ele estava tendo muita influência na igreja naquele período e passou a ter também depois, não é? Então, em 325 é convocado o primeiro concílio ecumênico da igreja. Por que ecumênico? Porque toda a liderança de bispos, de presbíteros da igreja foi convocada pelo imperador Constantino para se reunir em assembleia e discutir essa questão. Daqui, portanto, surge aquele famoso Credo Niceno, não é? Primeira versão dele, aqui em 325. Credo Niceno, que, portanto, condena o arianismo como uma heresia de perdição. Ário e todos os seus comparsas, não é? Todos os seus discípulos são condenados e expulsos, não é? Das suas funções eclesiásticas. Mas o arianismo ainda continuou vivo. Tudo isso para mostrar para os irmãos que nós não podemos brincar com facções que surgem no meio da igreja. Isso aconteceu no século IV. Até hoje a igreja cristã colhe frutos e tem de lidar com esses falsos mestres, com esses hereges. E nós poderíamos citar outras e outras heresias que ainda rondam, não é? A igreja cristã, que ainda atacam a fé cristã. Mas essa especialmente foi muito perigosa. O arianismo foi tão perigoso quanto o gnosticismo. Não é? Foi uma heresia destruidora que quase venceu e quase virou ensino oficial da igreja. Não fossem Deus ter levantado os seus ministros fiéis, não é? Ter levantado homens fiéis que não se prostraram, mesmo diante da pressão política e religiosa e cultural, onde o arianismo conquistou corações. Irmãos, o nosso texto de hoje ele fala exatamente sobre esse assunto. Fala exatamente sobre isso. Sobre o que fazer quando a unidade e a pureza da igreja são atacadas. E aí vem, portanto, a nossa afirmação teológica, que resume o nosso sermão. Os cristãos, prestem bem atenção nisso, tá? Porque às vezes a gente acha que são só os oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos, os pastores da EBD, os mestres, os líderes. A gente acha que somente eles devem lutar pela unidade e pela pureza da igreja. Só que isso não é verdade. Se você professa a fé em Jesus Cristo, você é convocado a fazer parte dessa peleja. Fazendo um eco nas nossas exposições em Judas, né? Portanto, os cristãos são convocados a lutar pela pureza e pela unidade da igreja. Nesse texto que nós lemos, nós aprendemos duas maneiras. Hoje não são três, hein? Ó, quebrei o padrão. São duas maneiras de como lutar pela pureza e pela unidade da igreja. Tá bom? Vamos ver então como é que nós lutamos pela pureza e pela unidade da igreja. Primeira maneira é rejeitando discussões insensatas. Nós vamos ver isso no versículo 9. Segunda maneira é rejeitando comportamento faccioso / herético. Versos 10 e 11. Tá bom? Rejeitando discussões insensatas, rejeitando o comportamento faccioso. Para as crianças, a palavrinha para pesquisar nessa semana é rejeitar, tá bom? Rejeitar. Então vamos lá lidar com o primeiro ponto. Lembrando do título da nossa mensagem: lutando pela unidade e pela pureza da igreja. Vamos considerar o versículo 9. Nós lemos assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Vamos até aí considerar o versículo 9. Pode parecer estranho, à luz da última exposição que nós vimos, né? Paulo, em sua expressão de louvor e adoração a Deus, expor a graça justificadora, salvadora de Deus, e nos exortar, portanto, às boas obras. Pode parecer estranho essa mudança abrupta de assunto, né? Ou pode parecer estranha essa retomada, porque Paulo já falou a Tito sobre os falsos mestres, ele está retomando isso aqui. Ele está alertando novamente Tito e a igreja em Creta e, portanto, nos alertando também, mais uma vez, sobre os falsos mestres. Ele está demonstrando aqui a sua preocupação em, antes de finalizar a carta, ele trazer uma breve notinha, mais uma vez, para que Tito não brincasse, para que os irmãos em Creta não brincassem, para que nós hoje, Igreja Batista, Herança Reformada do Tatuapé, plantados aqui na Zona Leste, também não brincássemos com isso que ele vai trazer aqui agora. Então, por isso que ele coloca essa notinha no final aí da carta, né?
Só lembrando que ele falou lá em Tito 1, 10 e 14, ele disse o seguinte, ó, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os judeus. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então Paulo está, mais uma vez, trazendo a memória de Tito. Tito, presta atenção. Mais uma vez eu vou retomar esse assunto, para que você não esqueça, para que você faça disso o alvo do seu discipulado aí na igreja, para que você não brinque de pregar o evangelho, para que você não brinque de discipular homens para serem presbíteros e diáconos na igreja, para que você não brinque com as famílias, porque eles não brincam com as famílias, eles destroem famílias, eles destroem corações, eles destroem lares inteiros por onde eles passam. Lembram disso? Então, Paulo está aqui trazendo isso à memória de Tito, mas ele usa aqui outros termos, né? Palavras um tanto quanto mais fortes, inclusive, justamente para mostrar a seriedade do assunto. Então, aqui, Paulo não está só se referindo agora aos falsos mestres. Falsos mestres também. Mas agora Paulo coloca um dispositivo que vai mostrar e vai revelar os discípulos também desses falsos mestres por meio de suas obras. Então vamos lá para o versículo 9. Vamos considerar ponto por ponto aqui do versículo 9. O texto começa assim, ó, evita. Evita. Ele acabou de dizer, olha, tem coisas que são úteis e que são aproveitáveis aos homens. Ensine isso, fale isso, se dedique àquilo. Agora ele fala evita. Essa palavrinha aqui nos dá a ideia de manter-se longe. Não é? De maneira literal aqui, o sentido é virar-se de modo a olhar diretamente para o outro lado. Então, se eu estou virado para cá, a ideia de evitar é isso aqui, ó. É uma virada, eu não olho mais para cá. Eu evito olhar para lá. Eu viro para cá e não olho mais para lá. Essa é a ideia aqui, que ele já começa assim bem forte, uma exortação bem severa para Tito. Evitai, evite. E aí a gente precisa então olhar o que é que Tito, os crentes em Creta e nós, portanto, devemos evitar com tanta seriedade, né? É o sentido de virar e não olhar para lá mais. Acabou. Parou de olhar para aquilo. Parou de contemplar aquilo. Parou de ficar brincando com aquilo. Agora a gente evita isso. O que é, então? Evita discussões insensatas. Disputa tola, irmãos. Disputa tola. Argumentação frívola, infrutífera, sem edificação. Aquilo que é menos importante. Sabe, aqueles assuntos que são secundários da fé, e falso mestre adora ficar mexendo com aquilo e enfatizando aquilo, e às vezes até nós mesmos ficamos, né? E novo reformado gosta muito disso, né? Eu entendo o novo reformado, né? Eu entendo. Mas às vezes você está ali batendo em tanta coisa, e remoendo aquilo, e aquilo é tão sem edificação. Aquilo não produz fruto de piedade. Eu não quero que o outro cresça em piedade, eu quero que ele concorde com a minha teologia. Perceberam a diferença? É uma diferença sutil, mas existe uma diferença. Eu não quero só vencer o debate. Eu quero que o meu irmão tenha as suas afeições capturadas por Jesus, como eu fui. Então eu não quero só pegar minha teologia e enfiar a goela abaixo nele. Não é esse o caminho. Eu quero que ele olhe para Jesus Cristo, que salva pela graça, que redime pela graça, que justifica pela graça, que chama pela graça, que se entrega pela graça, que morre pela graça, que ressuscita pela graça, que intercede por graça, que ascende por graça, que está à destra do Pai, reinando soberano por graça e que voltará por graça. Eu quero que esse irmão que está perdido, que está ignorante, que está tateando para lá e para cá, olhe para Jesus e aquete a sua alma. Eu quero que ele olhe para a expiação definida e veja o quanto ele foi amado, sendo ele pecador, desgraçado, miserável, que mereceu o inferno. É uma motivação completamente diferente. Eu quero ver a edificação, quero ver o fruto, eu quero ver a família dele crescendo. Eu quero ver ele amando a Escritura, ele amando a oração, ele amando estar com os irmãos. Ele amando estar em comunhão. Eu não quero simplesmente vencer debate.
Não é a briga pela briga. Não é ficar brigando por qualquer coisa. E aqui não é só briga teológica, irmãos. Há outras coisas também. Por exemplo, e se Adão não tivesse pecado? Ah, seria assim. Não, seria assado. Sabe aquela teologia especulativa? Que é especulativa, e é especulativa mesmo, não tem dado escriturístico nenhum, não está necessariamente contido lá. Não dá para deduzir nada de lá. A única coisa, o fruto, a fonte é a pura imaginação. É a sua cabeça. Ah, seria assim. Não. Seria assado. E daqui a pouco vocês estão brigando por uma coisa tão baixa, tão banal. Eu não estou dizendo que nós não devamos entrar em debates. Não é isso, porque nós devemos lutar. Nós devemos lutar pela pureza e unidade da igreja. Não é esse o ponto. O ponto é assim, sério mesmo que eu vou ter que brigar com você pela cor da cortina da igreja? Poxa, por que é bege e vermelho? Por que não é amarelo e verde, né? A cor do Brasil, a gente é brasileiro, né? Ah, não, tem que ser. Não. Aí, daqui a pouco a gente está brigando por causa disso. Daqui a pouco a gente está brigando por causa da cor do tablado. Daqui a pouco a gente está brigando, por que só tem piano no culto, né? Eu sei, é circunstancial. Por que a gente não coloca uma bateria também? Não, tem que ter bateria. E o violão? E o trompete? E o violino? Daqui a pouco a gente está brigando com essas coisas. Ah, não, aquela igreja não é pura porque ela tem piano físico. Tem que ser instrumental, tem que ser no Spotify. E tem que ser plano duo, premium. Senão não vale. Não pode ser o YouTube, só se for premium. Senão tem lá o anúncio xarope, né? E vai atrapalhar o culto. Aí a gente está brigando, lutando, se degladiando, julgando outros irmãos e colhendo... Lembrem disso. A gente pensa que a gente pode sair julgando outras igrejas e outras pessoas de maneira indistinta, né? E que está tudo bem aqui, eu estou vivo, estou tudo bem. Só que a igreja local colhe frutos disso, tá? Se você acha que o seu pecado é seu individual, você está errado. O seu pecado contamina toda a igreja. A minha esposa, que não tem nada a ver com o seu pecado, é influenciada. A minha família é influenciada. Eu sou influenciado. Nós podemos colher juízo temporário do Senhor por causa do seu pecado. Por causa da sua obstinação. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado com os juízos que saímos fazendo por outros, com outras pessoas, porque discordamos em um ponto ou outro que é profundamente secundário. Eu não estou nem olhando para outras tradições, tá? Eu estou olhando para a tradição reformada mesmo. Porque reformado gosta de brigar, né? Ou se gosta, né? Reformado é uma coisa, ele briga com o arminiano, ele briga com o romano, ele briga com todo mundo, e com ele mesmo também. Não é? Mas notem o ponto aqui. As nossas conversas, como elas estão? Como é que estão as nossas conversas em família? Como é que estão as nossas conversas fora daqui, no trabalho, na escola, na faculdade? Será que as nossas conversas elas estão encharcadas do Evangelho, com aquilo que realmente importa e é precioso? Ou será que a gente está atolado de assuntos inúteis que a gente sequer percebe quando a gente está sendo levado pela correnteza de assuntos que, não vão ter impacto nenhum na minha vida? Não estou dizendo que nós não possamos falar de outros assuntos, tá? Então eu só posso falar de teologia. Não é esse o ponto, irmãos. Não é isso o ponto. E você está acompanhando essa série, você sabe que não é isso. A questão é as conversações inúteis, insensatas. As conversações que são insensatas, tolas. Tudo aquilo que não promove edificação. Se não promove edificação, eu não quero. Se não vai fazer o meu irmão crescer, eu não quero. Por que eu vou ficar conversando sobre essas coisas inúteis, que não servem para nada? Não tem poder de santificação e graça nenhuma. Mas Paulo continua descrevendo aqui essas conversas insensatas. Olha só, genealogias. Evita discussões insensatas. Genealogias. Aqui, você provavelmente já pensou, né, em judeus. E você está certo. Aqui, nós temos um grupo judaizante na igreja que está discutindo sobre o quão eles são mais importantes na igreja do que os outros. Vocês são gentios, né? Só que eu sou gentio também. Eu sou um prosélito do judaísmo. Eu sou gentio, mas eu sirvo a Deus via judaísmo. Fui circuncidado e tudo. Só que eu tenho
O meu tataravô, ele era judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim. Então, ó, pessoal, dê uma atenção especial para mim, tá bom? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Não bastasse os judeus se gloriando por serem filhos de Abraão e etc., você tem também gentios ali buscando disputas sobre a sua árvore genealógica e como eles deveriam ser priorizados na comunhão dos santos. Então eles olhavam para a sua árvore genealógica, olha, meu tataravô, tetravô, ele era da tribo de Judá. Então, pessoal, eu preciso sentar nas primeiras fileiras. Ó, vai ter assembleia aí, o pessoal vai votar quem que vai ser os próximos presbiteráveis na igreja. Ó, eu, tá bom? Olha o que eles estão fazendo, irmãos. Parece bobo, né? Discussão sobre genealogias. Mas sabe o que eles estão fazendo? Paulo acabou de explicar a soberana graça justificadora de Deus, como ela nivela todo mundo. Todo mundo está na mesma condição. Império das trevas, morto em delito e pecado, depravado, inimigo de Deus. E Deus vem por graça e salva esses pecadores e chama eles para si. E em Jesus Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem romano. Todos são um em Cristo Jesus. Não há homem nem mulher, ninguém é inferior, ninguém é superior. Cristo Jesus nos uniu em seu corpo, nos batizou em sua igreja. Então aquele que quiser ser o primeiro e o melhor, que sirva a todos, que seja o último. Essa é a lógica do Evangelho. O maior é o que serve. O maior é o que lava os pés. O maior é o que lava o banheiro. É o que serve a todos, é o inferior. Esse é o maior no reino dos céus. E eles estão discutindo, afirmando que são crentes. Eles estão atacando a obra de Cristo Jesus. Olha, a gente creu em Jesus, legal, a gente foi justificado, mas assim, ó, tem um pessoalzinho que é mais especial, eu tô lá. Dão atenção para mim, tá? É isso que está acontecendo. Daqui a pouco a liderança na igreja está priorizando essas famílias. E era o que estava acontecendo lá. E agora Tito está colocando as coisas em ordem. Então não é por genealogia, não é por sua ascendência, descendência, é por Cristo Jesus. E somente por Ele. E Ele nos salvou não porque nós éramos especiais ou porque nós chamamos a atenção de Deus de alguma forma. Nós vimos semana passada, não havia nada de bom em nós. Não havia nada de bom em você. Era acumulando ira sobre ira, justiça sobre justiça divina sobre a sua cabeça. Como é que eu vou me orgulhar do meu avô? Mas talvez você diga assim, eu ainda bem que eu não tenho um problema com isso. Mas veja como isso é sutil e vai para um outro caminho que talvez você não perceba. Talvez você, por você ter uma condição financeira muito boa, talvez você se ache um pouco superior aos outros. Talvez você não diga isso, não expresse isso. Mas no seu interior você deseja um tratamento especial porque você tem uma condição financeira melhor. É a mesma coisa. É você desejando ser melhor tratado porque você é especial de alguma forma. E na igreja do Senhor não existe isso, irmãos. Essa é a grande bênção. Que na igreja do Senhor todos são miseráveis, justificados por graça. A única coisa que distingue a gente é o nosso CPF e os dons que recebemos. Cada um tem um dom diferente, não é? E essa é a multiforme graça de Deus. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, nós precisamos uns dos outros, para crescermos e sermos edificados e exortados. Então, eles estão atacando diretamente a obra de Jesus Cristo aqui. Por conta dessas discussões tolas, dessas genealogias, e portanto isso leva a contendas, né? Que é a palavrinha seguinte que vem. Pensar dessa maneira na igreja local vai gerar disputa, é inevitável. Vai gerar disputa, vai gerar briga, vai gerar toda e qualquer discussão que você possa imaginar. E aí vem aqui, portanto, a descrição um pouco mais escancarada desse grupo. Debates sobre a lei. Esse debate sobre a lei aqui mostra para nós que boa parte desse grupo era um grupo judaizante. Judeus, se você ler Gálatas, você vai ver que os judeus sempre estavam ali, né, enchendo o saco da igreja, perseguindo a igreja. Até os judeus messiânicos, crentes ali, ignorantes, lutando ali com pecados, querendo trazer elementos da fé judaica para aplicar na igreja cristã, para obrigar gentios a observarem certos elementos da lei mosaica. Como, por exemplo, leis dietéticas.
Aí alguém que promove isso olha para você e fala assim, ah, você come um bacon, né? Você gosta de um porquinho na brasa, né? Por isso que você é impuro. Por isso que eu sou superior a você. Tá vendo o que está acontecendo? Mais uma vez, mais justiça própria, mais obras da carne, né? Mais pecado. Daqui a pouco, leis cerimoniais estão invadindo a igreja. Você precisa ser circuncidado. Se você não for circuncidado, você não pode servir a Deus. Peraí. Você está esquecendo das festas dos tabernáculos. Você está esquecendo da Páscoa. Traz o elemento do calendário judaico para dentro da igreja. Daqui a pouco tem uma arquinha da aliança ali. Daqui a pouco estou usando kippá. Daqui a pouco estou todo usando o vestuário de um rabi, de um mestre judeu. Eu estou judaizando a igreja. Tá? Daqui a pouco a gente tem aqui, não é o caso, mas se a gente tivesse alguns judeus juristas do primeiro século, estão lá debatendo e discutindo qual que é a vocalização dessa letra em hebraico, dessa palavra, como é que eu soletro isso, e que não sei o quê, e essas discussões todas sobre a lei. Como é que eu interpreto melhor, como é que eu aplico isso, como é que eu vocalizo. Então, e nós temos seitas perigosas, não é? No meio da cristandade aí, trazendo elementos judaicos, forçando gentios, justificados pela graça, a observarem esses elementos propriamente judaicos, distintivos judaicos. Observância do sábado semanal, por exemplo. Não estou falando do Shabat, tá? Outra história aqui. Você precisa guardar o sábado, senão você não pertence ao Senhor. Você não pode comer carne. Você tem que observar o calendário judaico. Antes de começar o culto, a gente tem que tocar um shofar para os irmãos. Até que seria interessante para os irmãos aqui, né? Na hora do café ali. Brincadeiras à parte, tem gente fazendo isso por aí. Trazendo elementos judaicos para dentro da igreja. Agora, olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,16. Evite as conversas. Mais uma vez, parece que lá em Éfeso, Timóteo agora, outro jovem pastor, estava enfrentando um problema semelhante. Olha o que Paulo diz agora para Timóteo. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Não tem piedade aqui. Não tem santificação aqui. É só a discussão pela discussão. É só a aplicação da heresia pela aplicação da heresia. E aí agora a gente vê na parte B do verso 9 ainda, a razão de nós evitarmos isso. Reforçando o que nós lemos agora em 2 Timóteo 2,16. Veja, por quê? Pois não têm utilidade e são fúteis. Irmãos, essas coisas aqui que acabaram de ser descritas por Paulo, não servem para nada. Igual aquela discussão no período medieval, quantos arcanjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete? Não serve para nada. Para absolutamente nada. Não tem utilidade. São fúteis. Quer dizer, não tem sentido fazer isso, falar sobre isso, ensinar isso, aplicar isso. Não serve para absolutamente nada. Tito 3:8b. Nós lemos na semana passada, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Um ensino sobre a graça, sobre a justificação, sobre o pecado, que a gente não ouve nada por aí em muitos lugares. Aqui nós vemos a sã doutrina no bloco anterior contra a discussão inútil no bloco de agora. Nós contemplamos o poder da sã doutrina, não é? Do evangelho da graça em transformar um pecador em alguém agora que tem um novo coração. Essas discussões inúteis, essas doutrinas profanas, não servem para absolutamente nada, senão trazer juízo temporário de Deus e mais condenação sobre os rebeldes. Só que tem um problema aqui. Isso está acontecendo na igreja local. Não é fora. É dentro do arraial que está acontecendo. E, portanto, nós precisamos estar com os olhos bem abertos. Vamos aqui a algumas aplicações desse primeiro ponto. Primeira aplicação, olha. Devemos evitar toda e qualquer disputa que não vise a edificação em piedade.
aqui e fora, tá? Vamos considerar assim, aqui e a nossa vida em sociedade. Você está pensando em entrar numa disputa, numa discussão? Por que você quer fazer isso? Vai edificar? Vai trazer a glória de Deus? Vai condenar o erro? Vai chamar o pecador ao arrependimento? Não, então não faça. Não vá. Filtre as suas discussões, as suas brigas. 2. Devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado para não elevar nossas posições teológicas ao passo que esquecemos, entre aspas, de conduzir pecadores a Jesus Cristo. Há uma diferença sutil aqui também, eu sei. Porque quando discutimos teologia, nós estamos pensando que necessariamente estamos conduzindo aquela pessoa ao Evangelho. Só que não. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Que nós precisamos, ao entrar em alguma discussão, ao defender algum ponto, o nosso objetivo é a glória de Deus. E a glória de Deus brilha na face de Cristo, no poder do Espírito. Por que nós precisamos fazer esse movimento? Para nós tirarmos o nosso eu do caminho. Que a gente se acha muito bom. A gente se acha muito bom. Se você disser que não, você está mentindo. A gente se acha muito bom. A gente sabe tudo. Mas não é a nossa glória que está em jogo. Não é o nome da nossa igreja que está em jogo. É o nome e a glória do Rei e Supremo Juiz de toda a terra. Com isso, nós lembramos que o nosso objetivo principal é não perder o foco. É a pregação do Evangelho. Qualquer distração eu chuto. Qualquer distração eu arranco de mim. Eu evito, eu não olho, eu viro. O nosso objetivo é conduzir pecadores a Jesus Cristo. 3. Devemos evitar perder tempo com pessoas que só querem falar sobre coisas triviais da fé. Ir conversar com quem realmente está interessado no Evangelho. E aqui, mais uma vez, filtro. Sabe aquela pessoa que quer ficar falando sobre umbigo de Adão, coisas desviando o foco? E você toda hora não está interessado no Evangelho? Meu, sai. O tempo é precioso. O tempo não volta. Um dia do Senhor perdido não volta. Um dia que você deixou de orar, não volta. Um dia que você deixou de ler a Bíblia, não volta. Um dia que você deixou de proclamar o Evangelho para alguém, não volta. Nunca mais aquela pessoa vai ser vista, provavelmente. Em alguns casos, óbvio. Quantos aqui já pegaram o mesmo motorista de Uber? Não vale viagem particular. Você chamou agora, já aconteceu, Jaconelli? Já uma vez? Uma vez, nunca mais. Ó, aconteceu também, ó, os dois aí são raridade total, hein? São pessoas que a gente vê e nunca mais a gente vê. Quando eu estou fazendo Uber, por exemplo, moro lá na Praça da Árvore. E às vezes iam parar aqui. A pessoa que eu pego aqui, provavelmente eu nunca mais verei por lá, se eu estiver, né, rodando por aqui, fazendo alguma coisa. Mas essas oportunidades que nós precisamos deixar diante de nós, sabe? Investir nosso tempo com quem está realmente interessado em aplicar as verdades do Evangelho em suas vidas. E a última aplicação desse ponto é: devemos combater todo e qualquer ensino que vise dividir nossa igreja ou tirar a atenção da pregação do Evangelho. Então, quando começarem com umas ideias estranhas, alguém começar com alguma ideia estranha aqui, não, por que a gente não guarda o sábado? Né? A Bíblia fala do sábado, né? Tudo mais. Por que a gente não começa a observar as festas judaicas, coisas dessa natureza? Por que a gente não começa... Não é ruim, está na Bíblia. Ó, ligou a sirene. Ligou a sirene. Como assim, irmão? Explica melhor isso aí. O que está acontecendo? Então a gente deve ficar atento. Por isso que os nossos documentos de fé estão bem explícitos, para quem quiser ver. Os nossos símbolos de fé estão expostos. Nosso pacto de membresia está bem assinado por cada um de vocês. Então nós imaginamos que se algum bobinho vier
tentar pescar em aquário alheio, os irmãos estão bem treinados para colocar para correr. E se alguém do nosso meio se levantar, os irmãos também estão bem treinados para exortar. E agora nós vamos olhar esse segundo ponto, que toca exatamente nisso. Então, lembrando que nós devemos lutar pela unidade e pureza da igreja. A segunda maneira é rejeitando o comportamento faccioso / herético, versos 10 a 11. E nós lemos assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Agora, veremos que devemos evitar e nos afastar daqueles que promovem aquele tipo de conversa ali, que nós acabamos de ver. As conversas não vêm assim, do nada, né? Entrou um panfletinho voando aqui pela janela e caiu. Nossa, que coisa é essa que estão ensinando aqui? Não. Há pessoas específicas na igreja que promovem essas discussões tolas e insensatas que acabamos de ver. Então agora, aquilo que estava meio, poxa vida, mas não. Pessoas estão em vista aqui. E aqui Paulo começa também o verso 10, apesar de o verbo da palavrinha grega ser diferente, elas são muito parecidas e por isso que foi aqui o Almeida traduziu pela mesma palavra em português, tá? Em grego é diferente. Estou falando isso para você não se assustar se você for olhar, tá? Mas é levemente diferente. Por isso que ela foi traduzida assim também. Não está errada a tradução, tá certo, tá? Mas é uma outra palavrinha que tem uma outra gama de significados também. Então aqui, ó, afastar-se do caminho de alguém ou de algo. Então agora, como Paulo está olhando para pessoas, ele não só fala para parar de olhar e virar. Ele fala para, ó, se você está indo por esse caminho aqui, e aquela pessoa está ali, desvia. Se afasta. Não é simplesmente vira e deixa lá. É, ó, longe disso. Afaste-se disso. E aí ele fala, evita o homem faccioso, ou o homem herético. Daqui que vem heresia, herege e tudo mais, tá? Dessa palavrinha aqui. O que é esse homem faccioso? O homem faccioso, obviamente, né, comporta aqui homem e mulher. Né? A gente já aprendeu isso na Escritura, que homem é usado muitas vezes no sentido geral, né, de ser humano. É o que está acontecendo aqui. O que é esse homem faccioso? É alguém que é caracterizado, ele tem uma natureza separatista. É uma pessoa expert em formar partidos na igreja. Então você já sabe que é uma pessoa manipuladora e uma pessoa que fala bem, que tem influência, que é bem vista na igreja. Então ela é expert, ela tem PhD em formar partidos na igreja. Causadora de divisão. Alguém que faz tudo isso enquanto abandona a sã doutrina. Lembram de 1 Coríntios? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E tem gente, pasme, dizendo eu sou de Cristo. Facção. Esse que fala eu sou de Cristo está no meio da facção também. E ele se acha, porque ele se acha superior, eu sou de Cristo. Está no meio da facção. Ah, você é de Pedro? Eu sou de Apolo. Apolo é eloquente como ninguém. Apolo é mais poderoso nas escrituras que Paulo. Não é? Boa, agora nós vimos lá, sã doutrina versus o discurso inútil. Agora nós estamos vendo as boas obras versus as más obras, por meio desses homens que são facciosos, não é? Pessoas que promovem a divisão na igreja. Deixa eu ilustrar isso. Você provavelmente já leu a Ilíada, né? De Homero, provavelmente. Se leu há muito tempo, você vai se lembrar talvez dos nomes que eu mencionarei aqui, talvez da ocasião, talvez não. Como eu li recentemente, então está bem fresquinho aqui. Deixa eu ilustrar. Aquiles e Agamenon, em determinado momento, depois de terem conquistado um território, eles entram em conflito. Aquiles e Agamenon, dois grandes guerreiros da Grécia, não é? Dois grandes guerreiros gregos. Eles entram em desacordo porque eles estão reivindicando uma prisioneira chamada Briseida. Briseida, acho que é assim que pronuncia. Eles ambos reivindicam
a posse dela para si. São os dois guerreiros poderosos, Aquiles e Agamenon. E aí então eles não entram num acordo. Não parte no meio, não fica um pedaço para um, não. Eles entram no desacordo. Então Aquiles se vê profundamente desrespeitado por Agamenon. O que Aquiles faz? Retira o seu exército da guerra contra Troia. Nesse momento, quando Aquiles retira, ele, portanto, sai e seu exército também sai, Troia começa a ter vitórias significativas. O que aconteceu aqui? Houve uma facção no exército. Houve uma divisão, a unidade do exército foi rompida. A pureza bélica do exército foi rompida. E aí, então, portanto, o exército perdeu suas forças. Na igreja, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Uma pessoa que cria facção, lembre, nós estamos numa peleja. Estamos guerreando contra o império das trevas, proclamando o evangelho da graça de Deus. Alguém que se levanta na igreja e quer criar divisões, ela está fazendo exatamente isso. Ela, por ser soberba e querer que o seu nome seja visto, ela está enfraquecendo o testemunho da igreja local. E é isso que vai acontecer. Vocês não veem, por exemplo, igrejas que deixaram de existir, plantações que deixaram de existir, porque 2 ou 3 conseguiram se infiltrar na liderança e acabaram, colocaram todo mundo, um contra o outro. Eram 4 pessoas, surgiram 10 grupos. Enfraqueceu o testemunho. Cada um foi para um lado. O trabalho enfraqueceu, mingou, acabou. Eu conheço alguns trabalhos que aconteceram isso. Talvez você também conheça. Plantações, igrejas que ou cessaram os trabalhos naquela região ou foram profundamente enfraquecidos ao ponto de foi minguando, parando. Às vezes o Senhor tem misericórdia, manda alguém para lá e aí o trabalho volta a fluir, mas com muita dificuldade. Pessoas são feridas nesse meio, famílias são machucadas, famílias ficam magoadas, ressentimento, amargura. E como é difícil, irmãos, tratar isso na igreja local. Quando isso já está, se arrastando por muito tempo. Mas isso não acontece do dia para a noite. A coisa vai acontecendo, e chega uma hora que explode. Sabe quando você fica evitando conflito com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, e você fica guardando aquilo, guardando, e chega uma hora que explode. E aí quando isso acontece, você perde a noção, perde o controle. É exatamente isso. Isso vai acontecendo na igreja. Facção aqui, facção ali. Não é tratado o pecado, não é tratado ali. Põe panos quentes, finge que não viu. Não, deixa pra lá, o irmão... Chega uma hora, irmãos, que não dá. Que o Senhor vem e expõe o pecado. E acontece da pior maneira possível. Coisas são lançadas no ventilador, assim, coisa terrível mesmo, terrível. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos nisso, não sejamos promotores disso e não incentivemos isso de nenhuma maneira na nossa igreja local. Como é que nós podemos ser facciosos? Alguns exemplos, tá? Alguns exemplos mais comuns que ocorrem no chão da igreja. Nós podemos ser facciosos espalhando fofocas na igreja local. Simplesmente espalhando mentiras. Simplesmente espalhando inverdades sobre pessoas e irmãos. Ah, é mesmo? Nossa, eu não sabia, não acredito. Fica tranquilo que eu não vou falar para ninguém. Na semana seguinte, meu irmão, vem aqui. Cara, você não sabe o que aconteceu com o fulano de tal. Vamos orar por ele. E você nem sabe se é verdade, você nem foi averiguar os fatos. E você está lá espalhando mentira na igreja local. Promovendo difamação de irmãos e da liderança da igreja. Quebrando o 6º mandamento. Não preservando a reputação do irmão mais simples da igreja. Ou da liderança da igreja. Por N razões. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. A língua, como diz Tiago, é um fogo que incendeia toda uma floresta. Basta uma fagulha da língua. Não é? Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Não é? Na nossa boca não pode ter água doce e salgada ao mesmo tempo. Essa fonte não pode jorrar para os dois lados. Junto a isso, falando mal
das decisões que são tomadas pela liderança da igreja por N razões. Aqui deixa eu colocar uma notinha. Às vezes, a liderança da igreja, não necessariamente nessa, tá? No sentido geral, toma algum tipo de decisão por conta de pecados que são cometidos pelos membros da igreja. Às vezes. Às vezes a liderança precisa tomar uma decisão ali, ó, queima-roupa, remanejar alguém, tirar uma decisão, não sei o quê, um pagamento, etc. Tem que fazer alguma coisa por causa do pecado de um irmão que foi cometido. E às vezes, esse pecado não deve vir a público. Já foi resolvido. Já pediu perdão. Já nos reconciliamos. Já está tudo certo. Já resolveu. Então, o irmão não precisa ser exposto em público, porque o que aconteceu não foi público. E aí, às vezes, a igreja não sabe o que está acontecendo. E às vezes é bom que a igreja não saiba mesmo. Às vezes a igreja tem que saber. Há coisas e momentos e circunstâncias e pecados que sim, a igreja deve saber. A gente convoca uma assembleia e trata do assunto. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo disso, em que isso deve acontecer. Mas na maioria dos casos, pecados estão acontecendo, os irmãos nem estão sabendo. E nem devem saber. Sabe? Porque não há necessidade de exposição. Pensou, a cada pecado que você comete tem que expor você? Misericórdia, né? Se cada pecado que eu cometesse tivesse que ser exposto, não é? Então, às vezes, os irmãos podem... Puxa, mas o que está acontecendo? Isso está acontecendo aquilo. Até hoje não aconteceu em nossa igreja, mas pode acontecer. Mas por que isso? Na dúvida, irmãos, perguntem. É tão simples. Na dúvida, pergunta. Por que está acontecendo isso? Não vai falar com o Marcelo. Mas que ele seja sorridente, carismático. Marcelo não está envolvido. Você vai falar o que com ele? Não vai falar com a Mara, não vai falar com o Vitor, não vai falar com a Shirlane. Não vai falar com a Joyce, com o Vitor. Vá falar com os pastores. Para de inflamar os irmãos. Curioso, vai orar, seu ansioso, ansiosa. Tá faltando oração aí. Vai conversar com os pastores, vai saber o que está acontecendo. Falou, percebi isso. Isso não entendi muito bem. Você pode explicar? Dá para explicar? O que pode ser falado? E nós conversamos. Tá bom, irmãos? Olha, não ataque ninguém pelas costas. É uma covardia. Facada pelas costas é uma covardia. Não faça isso com ninguém. Com ninguém. Confie na liderança que Deus colocou sobre sua vida. Não são perfeitos, são pecadores, são falhos, sim. Por isso que a igreja precisa estar bem instruída. Para que se nós começarmos a dar uma olhadinha ali aquela janela, será que eu sou judeu sefaratita? Não é? Os irmãos venham e exortem. Falou, pessoal, volta à consciência, o que está acontecendo? Que ensino estranho é esse aí que você está trazendo? Percebe? Nós precisamos de uma igreja forte, robusta teologicamente, para que ela tenha condições de se auto-pastorear e se proteger de falsos mestres. Ah, mas eles plantaram a igreja. Não interessa, irmãos. Não interessa. A fidelidade de vocês não é a mim. A fidelidade de vocês não é ao pastor André. A fidelidade de vocês é ao Rei Jesus Cristo. Ele comprou vocês com o seu sangue. Então a fidelidade última e final é dele. A autoridade é dele. Ele é rei sobre toda a terra e sobre a igreja também. Outra maneira de sermos facciosos, deixa eu avançar aqui. Atacando a doutrina estabelecida da igreja. Nós temos os nossos símbolos de fé. Temos os nossos distintivos. Assinamos o pacto de membresia de que nos esforçaremos para sermos fiéis e não sermos causadores de divisão. Não é estar no nosso pacto de membresia. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha, eu não estou achando essa doutrina da nossa igreja muito boa, não. Não sei o quê. Opa, peraí. O que está acontecendo, irmão? Quem está te influenciando? Olha, você já conversou com os irmãos da igreja? Já conversou com os pastores da igreja? É bom você conversar. Não, vou falar não, mas veja bem, você não acha... Você não acha isso sutilmente? Olha, pensando bem, faz sentido. Daqui a pouco tem um, tem dois, tem três. E aí quando a gente chega já é tarde demais. Já está a igreja rachada no meio. Literalmente rachada no meio. É por isso que no nosso estatuto, você que leu, tem um dispositivo lá. Que se isso acontecer, os patrimônios ou o patrimônio da igreja fica com o grupo que é fiel à sua doutrina e à sua confissão de fé. Ninguém vai se aproveitar do patrimônio da igreja rompendo com ela ainda querendo levar coisas dela, não.
Permanecerá ao grupo que assinou o pacto de membresia, que leu os documentos, que estudou os documentos, que compreendeu e que deu sua palavra, que permaneceria fiel, servindo ao Senhor aqui, sem causar divisões, sem causar problemas na igreja. Outra maneira que nós podemos ser facciosos, manipulando as pessoas e as situações, para criar problemas doutrinários, morais, éticos. Ah, eu não concordo com aquilo, não. Assim, viu? Eu devia ter sido disciplinado. Ah, não concordo com aquilo que foi feito, eu deveria ter sido feito de outra forma. Promovendo rivalidades. Ah, não, eu prefiro o Léo pregando. Não, eu prefiro o Léo. Ah, não, eu prefiro o Vitão. Ah, não, eu prefiro o André. Ah, não, eu prefiro o pastor Arthur de Cotia. Ele tem que vir pregar mais aqui. Inclusive, vem pregar à noite hoje, tá? O Arthur de Cotia. Ah, não, eu prefiro... Criando rivalidades. Ah, não, por que aquele irmão está naquele ministério? Não, eu tenho mais capacidade do que ele. Eu que deveria estar lá. Ô, fulano, porque você tem muita capacidade, Damasio. Acho que era você que estava lá. Tá vendo o que a pessoa está fazendo? E a Damasio não está nem com maldade nenhuma no coração, de repente é influenciado. De repente, algo que ela está lutando para ser santificado, de repente, opa, peraí, mas o irmão é confiável. E está falando isso, é o Mateus. Dirige o culto, líder dos jovens e tal. Ah, acho que faz sentido. Percebe, irmãos, o que está acontecendo aqui? Facção sendo criada na igreja. Se achar superior aos outros. Gostar de mostrar seus pensamentos pessoais, que são sempre superiores e nunca estão errados. Já notou isso? Que há pessoas que nunca estão erradas. Que sempre estão certas. Será que você é uma delas? Se for isso, você é o campeão aqui. Você está a 2 passos de, na primeira oportunidade, criar uma facção na igreja. É a minha opinião, é o meu jeito, é eu. Tá vendo onde você vai parar? Cadê o evangelho aí? Você sim, pecador, desgraçado, miserável, inimigo de Deus, herdeiro do inferno. É isso. Essa é a sua credencial, se você quiser usá-la, para dar carteirada em alguém. Então note, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso acontece? O erro dessas pessoas aqui, inicialmente é na doutrina. E como temos falado, a doutrina tem implicações práticas na nossa vida. Não dá para a gente criar um divórcio entre aquilo que a gente crê e a maneira como vivemos. Não dá para fazer isso. A gente vive como vive porque a gente tem a fé que tem. Alguém segura esse neném, alguém segura esse neném, alguém segura esse neném. Obrigado, irmãos. Deixa eu tomar uma água. Então, irmãos, a nossa vida ela vai dançar de acordo com a melodia da nossa fé. Ok? A melodia que a nossa fé está tocando, a nossa vida vai dançar. Então, esse retrato aqui, essa vida aqui, essas pessoas que vivem assim, não só na igreja local, tá? A gente já mencionou elas em outros lugares, na família, no trabalho, não para em trabalho nenhum, sabe? É instável em tudo quanto é lugar. É por conta de sua fé. Então, o que nós precisamos observar? Pequenas rachaduras na parede, se ignoradas por muito tempo, podem causar grandes problemas. Vocês vão se lembrar das barragens que desmoronaram recentemente, não é? Causando terror, desastre e morte. Porque foi ignorado por muito tempo um problema. Então, pequenas rachaduras a longo prazo podem causar grandes problemas. Lembram do arianismo? Até hoje lutamos com o arianismo. E não à toa Salomão vai dizer em Cantares 2,15, olha, apanhai as raposas, as raposinhas, as pequenininhas, porque elas devastam os vinhedos. As pequenas raposas, não as grandes, elas devastam os vinhedos. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Na primeira amostra de algo nesse sentido, os irmãos têm toda liberdade de, irmão, pare com isso. Não faça isso. Irmão, não queira ser inimigo do Rei Jesus. Pare de macular a igreja do Senhor. Procure irmão para conversar. Se você não for, eu vou ligar para ele agora.
e a gente vai ter uma conversa viva voz. Porque não é simplesmente a nossa amizade que está em jogo, a nossa irmandade que está em jogo, é a glória de Deus que está em jogo. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu amo você, eu oro por você, eu gasto a minha vida por você. Mas se você começar a desviar do caminho, eu serei obrigado a ir até você, com a vara do evangelho, e discipliná-lo você. Essa é a minha responsabilidade. Essa é sua responsabilidade como membro dessa igreja local. Não permitir que nenhuma sombra, nenhuma faísca de maledicência, de difamação ou de facção comece a entrar pelas brechas que foram abertas. Tomemos cuidado com isso, irmãos. E aí agora nós vamos avançar, olhando a parte B do verso 10, não é? Nós estamos considerando aqui a segunda maneira de lutar pela unidade e pela pureza da igreja, que é rejeitando o comportamento faccioso e herético. Aí nós vamos considerar aqui como que nós fazemos isso aqui, de acordo com o versículo 10, ó, a parte B. Depois, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Aqui você tem, portanto, Paulo agora dando a orientação prática, extremamente prática, do que fazer no chão da igreja local quando algo assim acontecer. Então, ó, essa ação não deve ser uma ação rápida, não deve ser algo impensado, deve ser algo cuidadoso, zeloso e paciente. Ó, admoestar primeira e segunda vez. Tem duas vezes, duas admoestações que devem acontecer. O texto não nos dá a ideia de espaçamento, né? Ah, eu já falei com o André faz 3 semanas e ele continua. Será que agora eu já vou até ele? Ou será que eu devo esperar um pouco mais? O texto não nos dá. O texto nos diz, olha, exortou a primeira vez, não resolveu, continuou, exorta a segunda vez. Aqui, Paulo, muito provavelmente, está relembrando o ensino do Senhor em Mateus 18, do 15 a 18, onde trata da disciplina eclesiástica, mas é uma disciplina corretiva, porque nós temos duas disciplinas que ocorrem. Nós temos a disciplina formativa, que essa acontece o tempo todo. Seu filho pecou, você está lá, exortando, disciplinando, né? com a palavra, tá? É a disciplina formativa. O irmão errou, você vai, irmão, posso orar por você? Posso te ajudar de alguma forma? Eu vi que você fez isso. Irmão, você tem que se arrepender, confesse o seu pecado a Deus. Eu vi, não adianta esconder, eu sei. Fulano me contou. Irmão, essa é a disciplina formativa, que visa chamar alguém que está em erro, não é, de volta ao acerto. E nós temos a disciplina corretiva. O que é a disciplina corretiva? A disciplina corretiva é quando a disciplina formativa alcançou o seu limite. É onde falar, exortar, repreender não tem mais efeito, não tem mais efeito nenhum. E então a gente chega no dispositivo final, que é a disciplina corretiva. Ela culmina na excomunhão. É quando aquela pessoa ela é chamada ao arrependimento, ela é chamada ao despertamento, e essa disciplina visa o tempo todo o bem dessa pessoa, visa despertá-la do erro, visa acordá-la, fazer com que ela enxergue a desgraça para onde ela está indo. Então é algo que é amoroso, é gracioso, é cuidadoso, mas é firme. É firme porque o pecado foi o que carregou o nosso Jesus Cristo ao madeiro. Foi o nosso pecado que crucificou a Jesus Cristo, que o colocou numa tumba. Ele veio para nos redimir dessa desgraça e a gente continua na igreja local a reverberar isso, a fazer isso, a agir dessa forma, a viver assim. Então não, nós precisamos ser firmes e duros com o pecado e os irmãos devem ser firmes e duros com o pecado. Mas de maneira graciosa e amorosa. E isso só é possível pelo Evangelho. Então, caso esse irmão faccioso na igreja local, causando problemas, rejeite uma exortação. Chamei a testemunha. Vamos lá, José, vem comigo. Vamos lá, Gil. Chamei a testemunha, não resolveu? Agora é o caso de levar para a igreja. Vamos levar para a igreja, agora os pastores precisam saber. Até então, os pastores não têm necessidade de saber o que está acontecendo. Às vezes é uma contenda entre vocês aí. A gente não precisa necessariamente saber. A gente precisa saber quando você foi ao irmão, exortou, repreendeu, buscou reconciliação, assumiu o dano e ainda esse irmão permaneceu duro, então a igreja precisa saber. E a gente trata disso em assembleia, de maneira pública. Permanecendo duro, então a igreja toma uma decisão.
de, olha, você, pela maneira como você está vivendo, você está demonstrando que você não pertence ao rebanho de Jesus. Você precisa se arrepender. Então você deve ser tratado como pagão e publicano. E aí então essa pessoa é excomungada, porque ela se mostrou não alguém que foi transformado pela graça justificadora. Essa pessoa se mostrou um verdadeiro inimigo do evangelho da graça de Deus. Não é? Uma falsa profissão de fé que se manifestou com o tempo. E aqui, irmãos, a consideração precisa ser muito séria. O nível precisa ser o mais alto possível. Porque nós estamos falando do Rei Jesus e da sua igreja. Nós devemos proteger a pureza da igreja. Proteger a unidade da igreja. E, portanto, agora vejam onde isso vai parar. Alguém já disse que uma vida de hipocrisia culmina em apostasia. Vou repetir. Uma vida de hipocrisia, de mentiras, ela termina em apostasia. Veja onde acaba essa pessoa no versículo 11, considerando agora o estado dessa pessoa. Veja só. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Olha a descrição da pessoa. Parece que houve um retrocesso, né? Ela professou a fé, foi batizada, está na igreja, etc. Mas ela se mostrou alguém, ao longo do tempo, pervertida, que vive pecando, não é? Que nunca, na verdade, experimentou a graça de Deus. Essa palavrinha pervertida aqui, a ideia dela é que essa pessoa ela está se afastando, ou ela já se afastou, de tudo que é moralmente bom, de tudo que é moralmente belo, em última instância, da graça de Deus. Ela está mostrando, pelo seu estilo de vida, que a graça justificadora não a alcançou de verdade. Que a sua profissão de fé era só algo da boca para fora. Não era algo interno, era algo apenas externo, não é? Portanto, ela é pervertida. Por isso que ela faz o que faz. Por isso que para ela é tão comum fazer isso. É tão natural fazer isso. E o texto continua, ela vive pecando. Significa que ela vive habitualmente. É um hábito dessa pessoa quebrar a lei de Deus. Ela não se importa com isso. Agora, veja um raio-x. Olhando rapidamente para uns versos 6, 8 a 9 de 1 João. Olha, vejam bem. Essa pessoa, ela vive pecando. Quebrando a lei de Deus habitualmente. Agora, olha o raio-x da alma. Todo aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, lembrando que é a mesma expressão, tá? O vive pecando aqui é uma palavrinha só, tá no mesmo tempo verbal, tudo direitinho aqui. É bem interessante como o João coloca aqui, né? Esse paralelo, ó. Vive pecando, não o viu nem o conheceu. Significa que alguém que vive na prática habitual do pecado, não é que perdeu salvação. É que a sua profissão de fé era meramente externa. Não houve uma regeneração interna do seu coração, não foi transformado internamente. Não foi mudado. Ela vive pecando, nunca viu. Não é que viu, conheceu, andou por um tempo. Não, nunca. Jesus falou em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim naquele dia do juízo. Eu nunca conheci vocês. Mas, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós curamos. Nunca, nunca, N-U-N-C-A, nunca conheci vocês. Palavra dura do Senhor para essas pessoas. Elas vivem pecando. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, mesma expressão, desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, se o Senhor Jesus Cristo veio, a sua obra destrói a ação e as obras do diabo, como é que eu vou continuar vivendo uma vida dessas? Como se o diabo fosse o meu rei. Alguma coisa não está certa. E o versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, ou não vive pecando, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, aquele que nasceu de Deus, ele recebeu vida, vida celestial, vida eterna. Não é só o tempo que é eterno, né, que nunca vai acabar, é a qualidade de vida. As suas afeições pertencem a um outro rei. A sua vida, a maneira como ele vive, como ele toma decisões, o que ele faz em sua vida, é porque ele está dando evidências de que ele não pertence mais a esse reino dos homens.
Finalmente, ultimamente, absolutamente falando. Ele não está mais preso no império das trevas. Por isso que ele vive como ele vive. Por isso que ele fala como ele fala. Por isso que ele trata as pessoas como ele trata. Ele pertence a um reino celestial. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Ele não pertence mais a si mesmo. Sim, vez ou outra ele peca. Sim, porque ele está em processo de santificação. Ainda não alcançaremos o modo arcanjo, não é? Desse lado do céu, perfeição. Mas o pecado é uma exceção em sua vida. Não é mais uma regra. Ele está crescendo, ele está sendo transformado. Dia após dia, o Espírito Santo habita nele, a vida de Deus está nele. E essa pessoa está cada vez mais desejando o Senhor. Fraca, caída, mas Senhor, me ajuda, não me deixa aqui, eu preciso do Senhor, só o Senhor pode. Ela quer Jesus Cristo, cada vez mais. E é por isso que ela não se dará a isso na igreja local. E se ela se der em algum momento, rapidamente ela se arrependerá, confessará o seu pecado, procurará irmãos para que ela possa prestar contas e supervisionar a sua vida. Falar, irmão, como é que tá com aquilo lá? Tá tudo bem? Ah, estou sendo tentado aqui a colar o cair. Vamos caminhar junto, vamos junto, vem comigo. Vamos lá. É isso. Não tem soberba aqui no regenerado. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a sua condição. Ele sabe o que Deus está fazendo em sua alma. E aqui, portanto, no versículo 11, a gente lê uma palavra fortíssima, irmãos. Que essa pessoa já está condenada por si mesma. O que isso significa? Significa que essa pessoa fazendo isso, ela já se retirou da igreja. Não é que ela vai ser excomungada. Ela já se retirou da igreja. Ela já mostrou quem ela ama, no final das contas. E agora ela quer a destruição. E quem ela puder levar junto com ela vai fazer isso. Quem ela puder ferir, ela vai ferir. Vai levar junto com ela. Ela já saiu. Ela não está mais nem aí para os irmãos. Não está mais nem aí para o evangelho. Não está mais nem aí para os pastores. Obstinada, dura. Portanto, ela vai embora. Ela já se retirou. A disciplina eclesiástica é só a consequência do que ela mesma está semeando. Não sei se você já teve contato com pessoas que foram disciplinadas. Eu sei que esse é um assunto que talvez... Quer ver? Mais uma pergunta aqui. Aí eu preciso que você levante a mão. Na sua vida de igreja, seja mais novo, seja mais velho, quantas vezes você já viu um processo de disciplina eclesiástica ser conduzido até o final? Levanta a mão. Agora eu vou pedir para vocês levantarem de novo, vocês que levantaram a mão agora. Você acha que o processo foi bíblico e correto? Se você acha que foi, levanta a mão. Dos 5, 2 levantaram. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz esse movimento? Porque, na maioria dos casos, como esse é um assunto que não é muito trabalhado por aí, e é interessante você observar que, segundo os reformados, uma das marcas de uma igreja verdadeira é a disciplina eclesiástica. Quando isso é tratado de maneira leviana. Não é tratado de maneira bíblica. É muito rápido. Eu já vi pessoas serem excomungadas da igreja em uma semana. Em um mês. E eu já vi processos de disciplina durarem anos. 3 anos, por exemplo. O mais longo que eu já tive conhecimento. Não é algo rápido. Porque o final desse processo vai dizer que aquela pessoa é filha do diabo. Então nós não podemos banalizar isso. Nós precisamos estar presos às Escrituras o máximo possível, para não errarmos aqui. É o destino de uma pessoa, de uma vida que está em jogo. Nós não podemos brincar de disciplinar as pessoas. Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado. Mas eu não sei se você já conversou com algumas dessas pessoas que foram disciplinadas. Eu não sei você, mas no meu caso, elas sempre estavam com a razão. Sempre estavam com a razão. Sempre o errado era o outro. Sempre errado o pastor. Sempre errado os irmãos. Ela, totalmente inocente. Aí você ouve o caso e fala, tudo bem, foi conduzido de maneira toda torta aí, né? Mas custava você reconhecer? Não, mas eu isso, eu aquilo, mais uma vez. Justiça própria o tempo todo. Soberba o tempo todo. Percebe, irmãos? Então, o que nós estamos contemplando aqui? É o que nós vimos em Tito 3,3. Olha, essas pessoas são nécias, desobedientes, desgarradas, escravas de toda a sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia.
E a gente precisa guardar isso. Uma pessoa verdadeiramente regenerada não terá o hálito do inferno. Guarde isso com você. Uma pessoa verdadeiramente regenerada não terá o hálito do inferno. Essa ilustração estou baseando nessa fala do Senhor. A boca fala do quê? Está cheio o coração. Então alguém contencioso, faccioso, soberbo, esse divisor, né? Essa pessoa que promove divisão, ela está fazendo isso porque o seu coração está cheio disso. Ela não pode fazer o contrário do que ela faz. Algumas aplicações e já nossas considerações finais. Irmãos, tomemos cuidado de não permitir que a nossa amizade, que a nossa comunhão, que a nossa intimidade evite que a gente repreenda os nossos amigos e os nossos irmãos. E os nossos cônjuges também. Nós não podemos ver o pecado sendo cometido diante dos nossos olhos e fecharmos eles, como se nada estivesse acontecendo. Da próxima vez que isso acontecer com você, lembre que quem está sendo atacado não é você. Não é, em última instância, a pessoa que está sendo atacada, que está sendo difamada. É o rei da igreja. É o Senhor Jesus. E você aqui está pecando por omissão. Você está sendo omisso. Porque você ama muito seu irmão, seu amigo, seu colega. Só que essa é a maneira ímpia de demonstrar amor. Se nós amamos os nossos irmãos, amamos nossos cônjuges, amamos a nossa igreja, uma maneira de amar, demonstrar amor genuíno é indo lá e expondo os erros. Falar, você errou nisso. Você pecou nisso. Não posso concordar com você aqui. Você está desonrando o Senhor. Você deve se arrepender. Você deve parar com isso. Eu não vou fazer vistas grossas a isso. E se você não parar, essa é a primeira demonstração. Virá a segunda. Na próxima eu venho com uma testemunha. Porque eu não posso negociar o meu Senhor no altar da amizade, no altar do relacionamento, no altar da comunhão, da intimidade. Eu não posso fazer isso. Uma igreja bíblica não faz isso. Então tomemos cuidado, irmãos. Comuniquemos aos pastores, caso realmente seja necessário, e você já tenha feito o seu trabalho de admoestar esse irmão 1 e 2 vezes. Antes de trazer a liderança da igreja, tenha a plena convicção de que você fez o seu trabalho como membro dessa igreja local. De que você foi, de que você tentou, de que você esperou, de que você observou, de que você orou, de que você jejuou por isso. E aí então venha e converse com a gente. Por que isso é importante? Porque nós devemos proteger a unidade e a pureza da nossa igreja com zelo e amor. Estejamos certos de que a graça justificadora de Deus é percebida em nossas vidas, palavras e ações. E ao protegermos a nossa igreja local, essa é uma evidência sine qua non, essencial, de que verdadeiramente a graça regeneradora, salvadora de Deus nos alcançou. E nós realmente entendemos e estamos preservando e lutando pela nossa igreja local. Não permitindo que lobos de fora adentrem e nem permitindo que lobos de dentro se levantem para ferir as famílias, para ferir os corações. Amém, meus irmãos? Vamos para as nossas considerações finais, já caminhando para o fim. Nós, então, vimos que nós, como membros dessa igreja local, como membros da grande família de Deus, nós devemos lutar pela unidade e pureza da igreja. E nós vimos 2 maneiras de lidar com isso. A primeira é rejeitando discussões insensatas, versículo 9. E a segunda maneira é rejeitando o comportamento faccioso, herético, que promove divisões. Versos 9 e 10. Irmãos, tudo isso só faz sentido porque Jesus Cristo comprou a sua igreja com o seu sangue. Porque ele se entregou pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nossa justificação, reina em glória e voltará. A igreja é dele, ele é o rei, ele é o cabeça da igreja, ele é quem governa a igreja. Portanto, irmãos,
nós devemos receber essa exortação das Escrituras com muito zelo e temor e fazer um exame pessoal. O exame pessoal é o seguinte: eu estou zelando pela unidade e pureza da igreja ou eu estou envolvido e promovendo divisão nela por meio de minhas palavras e ações? Esse é um exame que nós somos convocados a fazer nessa hora. E ao passo que fazemos esse exame, irmãos, nós devemos assumir um compromisso. E o compromisso é, a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje, eu darei a minha vida, dedicarei a minha vida para lutar pela pureza da tua igreja e pela unidade da tua igreja. Senhor, me perdoe, porque eu tenho pecado e tenho sido agente de facção na igreja. Tenho difamado e falado mal de pessoas. Tenho sido soberbo, mas, Senhor, eu me arrependo e eu quero mudar. Eu assumo esse compromisso diante da tua palavra e diante dessas exortações do Evangelho. Irmãos, oremos. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, que nos molde a imagem do teu Filho. Purifique, Senhor, a nossa igreja local. Dá-nos mais zelo em manter a unidade, ó Deus, em nossa igreja. Dá-nos, Senhor, mais zelo na busca pela pureza da nossa igreja, pureza doutrinária, pureza moral, pureza ética, Senhor. Ó, Senhor, dá-nos sabedoria, amor e firmeza para lidar com as pessoas que foram descritas agora na tua palavra e que porventura estejam em nosso meio. Senhor, não permita, ó Deus, que nenhum homem faccioso, nenhuma pessoa facciosa, herética, maldosa, corrompa ou prejudique a comunhão da tua igreja. Ó Senhor, nós rogamos assim, ó Pai, por amor ao teu próprio nome, por amor à tua glória, por amor ao teu povo, por amor ao teu Filho Jesus, ó Pai. É nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.